para onde irá a Selic nas próximas reuniões do Copom, no Terraço Cast de número 468. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 27 de abril de 2025, para iniciarmos uma nova jornada na história deste podcast. Falando de Ourinhos, no interior de São Paulo, para o 468 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Antes mesmo de começar, uma informação importante. Em decisão de nossa equipe, que visa te trazer análises mais aprofundadas que olhem os cenários e não apenas as notícias mais atualizadas e recentes, que cá para nós podem mudar o tempo todo, Terraço Cast agora será quinzenal. Assim, como vocês irão notar daqui em diante, os temas terão mais liberdade e menos foco em o que aconteceu na semana passada. Terraço Cast quinzenal agora é realidade, não apenas hiato entre semanas, como vocês inclusive viram acontecer no mês de abril. Dito tudo isso, estou hoje com o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, mulher do tempo sem tempo, gravando diretamente daquele local. Aquele local que vocês já conhecem muito bem, que tem muitos aviões, né? Eu moro aqui, gente, vocês vão descobrir que eu moro bem no aeroporto. Na verdade, eu trabalho, sabe aquela galerinha que fica, aquele filme lá do cara que morava em Cracóvia, né? E ele ficou morando no aeroporto, porque o país dele acabou? Pois é tipo eu. Vocês vão qualquer dia entrar em Congonhas, aí vai ter uma sala feita por mim, que vivo há muitos anos lá. Mas isso, claro, é segredo. E vocês não vieram aqui para saber o meu paradeiro. Vocês vieram para ouvir o que? A previsão do tempo. E com ela, né, teremos o que teremos para os próximos dias. Temos tempo maluquinho, né? Maluquinho, eu tentei conversar com o seu Pedro esses dias e a verdade é que ele não me atendeu, né? Mandei vários WhatsApps, liguei, né? E nada. Tá me dando gelo, né? Tá me dando gelo porque eu quero entender o que tá acontecendo, né? Tem dia que eu acordo e é inverno polar e tem dia que eu acordo que é verão do Saara. Então, para os próximos dias a previsão é de um pouco mais de confusão, né? E a ausência aí de São Pedro. Vamos todo mundo torcer pra ele me dar uma atendida, né? Pra me explicar direito o que tá acontecendo. São Pedro mandando uma temperatura bem boa para o interior de São Paulo. Não estamos podendo reclamar por aqui. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Fernanda que tá viajando, né? Tá na Europa, foi pra Espanha. Eu também vou na semana que vem. Então teremos aí um Terraço Cast diretamente da Europa nas próximas semanas. Mas essa semana eu continuo gravando aqui de São Paulo, da Avenida Paulista. E o tema que o Caio me passou essa semana eu achei muito interessante, porque é um tema que aparentemente não está ligado com economia. É um tema que a gente chama ali, né, de temas identitários. A gente vai comentar a briga do Trump com a Universidade de Harvard, mas que na verdade tem um impacto econômico importante, e não só econômico no sentido aí financeiro, mas também diretamente na vida das pessoas. Formato novo, podcast com a mesma qualidade de sempre. Na verdade, vocês vão reparar, vai ficar até um pouco mais aprofundado. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Fernanda aqui, foi viajar, esqueceu de mandar a apresentação e também a despedida, mas deixou aqui uma belíssima análise, como vocês já vão ouvir. Time escalado e comunicado sobre o novo formato colocado na mesa, vamos ao 468. Raquel, o que podemos esperar para as próximas decisões da Selic? E hoje o tema é este, né, Caio Augusto? O tema é Copom. Mas vocês vão me perguntar, mas Raquel, que Copom? Não aconteceu nenhum Copom, né? O que você tá falando? Você tá no futuro? Tá falando do futuro? Não, gente, eu não estou falando do futuro. É que, como vocês devem ter reparado, o nosso maravilhoso aqui podcast, no Terraço Cast, a gente evoluiu bastante, né, como o Caio Augusto falou para vocês, nos últimos anos de Terraço Cast, e decidimos que o melhor era fazer ele quinzenal pra gente conseguir conversar um pouco mais, né, e vocês não ficarem esperando aqueles 15 minutos que viraram 45 já, né. Então,
quando nos falarmos novamente após esse podcast, já vai ter acontecido o Copom. E aí a gente vai poder saber se a Raquel estava completamente errada ou não. Então o que eu vou trazer aqui para vocês é um panorama, né, do que está acontecendo no nosso cenário de política monetária e que o Banco Central deve, né, debater, deve discutir, né, nos próximos, daqui a 2 semanas, quando tiver a reunião. Lembrando, gente, que a nossa taxa básica de juros, tá, a Selic, ela está, neste momento, em 14,25, né? Então, tinha ali, né, a expectativa de se o Banco Central ia continuar subindo, né? A expectativa é que subisse um pouco mais, mas aí, né, veio, então a gente falava muito de temas domésticos, né, a gente falava muito da questão também de uma política inflacionária nos Estados Unidos, né, além dos temas domésticos que a gente sabe, o Brasil no fiscal, né, a inflação corrente acima da meta, as expectativas ancoradas. A gente falava no internacional, na última reunião do Copom, da expectativa de políticas, né, implementadas pelo governo americano serem inflacionárias. Só que, né, rolou aquilo que eu falei no último episódio, que será que o Copom estava certo quando ele fez o comunicado da última reunião e falou que potencialmente as políticas poderiam ser desinflacionárias, né, as políticas lá nos Estados Unidos. E ninguém entendeu nada, né, a questão tarifária. E aí, não é que faz sentido, né, não é que está fazendo sentido. Eu não sei exatamente se era isso que eles queriam dizer, né, parece que sim, pela ata, né, da última reunião, parece que era nessa direção que eles estavam vindo. Mas o fato é de que agora, né, nas últimas semanas, desde a última reunião do Copom, né, nos últimos 40, quando eles se reunirem, que seria nos últimos 45 dias, virou muito tempo, né, virou a parada aqui, né, eu falei pra vocês que São Pedro estava louco, né, virou o tempo e tá todo mundo agora falando com medo de uma recessão. Então, se antes o medo maior era de uma política inflacionária e tudo mais, agora passou a ser um medo de recessão, de uma desaceleração mais acentuada nos Estados Unidos, né, e de uma desaceleração econômica no mundo. Inclusive, o FMI, né, soltou o relatório trimestral lá deles de projeções, e eles estão projetando um mundo que deve crescer menos e ter inflação mais alta nesse ano, mas com destaque, né, para o crescimento menor, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países, principalmente por conta de como um efeito, né, das políticas tarifárias ali serem implementadas por Trump. Como a gente já falou aqui algumas vezes, né, a grande questão, o grande problema, né, claro, as tarifas em si são um grande problema, mas por enquanto não é só as tarifas que a gente está dizendo, né, a gente está falando de incerteza. Então, como se investe, como se compra, como se financia, como se empresta em um cenário em que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Qual que vai ser a política tarifária, né? Será que eu vou investir numa nova fábrica se eu não sei exatamente o que vai acontecer? Né? Qual que vai ser a tarifa que eu vou pagar para essa minha triangulação que eu costumo fazer aqui na produção de um bem? Ou será que eu vou investir em termos, né, do mercado financeiro aqui? Vou continuar esse meu investimento que eu estava fazendo mais arriscado? Se eu não sei como é que o mercado vai estar amanhã, que está tudo uma bagunça, né? Essa incerteza paralisa. E essa paralisação, né, que está sendo a principal preocupação no momento de uma recessão, né, nos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo. E uma recessão, sim, pode ter efeitos desinflacionários. Não é deflacionários no momento, não está falando de queda de preços, né, de uma crise deflacionária, como a gente viu no começo da Covid, mas a gente está falando de uma pressão de inflação para baixo, vindo principalmente, por exemplo, aí de commodities, né, no mundo, isso falando do mundo, né, sem falar de Brasil, falando do mundo, né, a gente olha aí o preço do petróleo caindo, a gente vê as outras commodities, principalmente as minerais, né, industriais, que são as commodities relacionadas à produção, essas caindo mais, já as commodities agrícolas menos, né, então isso pode ser um impacto desinflacionário para o mundo. A gente sabe que quando os preços do petróleo balançam, isso balança a economia toda, né? Grande parte da economia atual no mundo ainda é muito pautada em energia fóssil. Então isso pode ter ali uma consequência de uma desinflação. Mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente pode estar falando também de um dólar mais fraco, né? Que o dólar mais fraco no mundo, o DXY, né? Que é o índice que compara o dólar com moedas de outros países desenvolvidos, bastante fraco, né? Perdendo bastante força, ao contrário do que era esperado lá no começo. Porque a gente falava assim, essa política tarifária vai ser inflacionária, a política migratória e tudo mais, tudo isso vai causar inflação mais alta, o Banco Central americano vai ser obrigado a manter os juros altos por mais tempo, isso vai fortalecer o dólar. Porém,
com uma expectativa, com essa política tarifária tendo vindo, né, esses primeiros anúncios tendo vindo piores do que o esperado lá atrás, né, isso alimentou o receio de uma recessão, e aí a gente tá falando de um dólar mais fraco. E começou-se, gente, que é como eu falei aí no último episódio, começou-se a ter uma preocupação com o mercado de títulos nos Estados Unidos, né, dos bonds, das treasuries, né, que são os títulos soberanos americanos, que é aquela, né, ao contrário daquela visão de que, pô, quando tá tudo indo mal, quando tem muita incerteza, todo mundo foge pro dólar e pros ativos dolarizados e pro ativo livre de risco, que é quem? A treasury, o título soberano americano. Só que não é, né, nas últimas semanas, é claro que é difícil cravar que tem sido esse o movimento que tem feito com que as taxas, né, de longo prazo nos Estados Unidos estejam subindo, mas isso é um ponto muito importante, né? Tem, claro, que há muitos analistas, né, que olham aquilo, essa elevação das taxas como essa leitura. Bom, agora os Estados Unidos não está sendo visto mais como aquele, né, país cujos títulos soberanos são um livre de risco, né? Tem um risco fiscal, tem um risco institucional, com Donald Trump falando, né, de eventualmente intervir no Banco Central, né, demitir Jerome Powell, e depois desdisse, mas tudo isso tem cara de quê? De país em desenvolvimento. Né? Na verdade, tem cara de quê? Tem cara de risco. E aí, há indícios, né, de que esse risco está sendo precificado ali nos títulos, né, e a gente tem visto que as taxas subirem. Isso é o que a gente vê em países, né, movimentos que a gente vê em países em desenvolvimento. Mas calma, eu não falei que eu ia falar do Copom e eu tô aqui falando de alguma coisa? Pois é. Agora junta isso tudo, né, junta todo esse cenário e pensa que o Copom vai ter que tomar uma decisão. Então o que ele tá vendo no Brasil? No Brasil, então, tudo isso tá, né, quando estiver em reunião, tudo isso vai estar acontecendo no mundo. Medo de recessão, títulos de longo prazo pressionados, né, commodities, principalmente industriais em baixa, dólar perdendo força, tudo isso, né, acaba sendo o quê? Acaba pendendo pro lado, né, principalmente a parte aí desinflacionária, recessão, etc., acaba pendendo pro lado de que talvez eles não precisem continuar subindo juros, ou não precisem subir tantas outras vezes, ou não precisem subir tanto. Por quê? Porque o mundo vai crescer menos, tem menos pressão inflacionária. Ok. Só que aqui no Brasil, o que eles estão vendo? No Brasil, eles estão vendo uma situação bem diferente. Eles estão vendo uma economia que ainda está bastante forte, né, então é uma economia que mostra os primeiríssimos sinais de um enfraquecimento, mas assim, muito lá na ponta, né? Nada muito concreto. Então, mercado de trabalho ainda aquecido, varejo aquecido, produção industrial aquecida, serviços aquecidos, tudo aquecido, né? Uma economia que ainda está operando acima do seu potencial, né? Ou seja, a gente está crescendo acima do que a gente consegue, né, sem pressionar a inflação. Então, né, uma economia aquecida. E era esperado que a economia parasse, né, quando começasse a desacelerar? Sim, né? Como eu falei aqui, acho que há 2 episódios atrás, essa é a expectativa, né, efetivamente aí, de uma política monetária contracionista. Só que isso tá acontecendo, né? É aí que mora, né, aqui que é o pulo do gato, aí que mora o perigo, que é o que eu falei aqui há 2 episódios. Não necessariamente, né? A gente tá vendo esse comecinho, só que o que o governo tá fazendo do outro lado? Ele tá atuando com políticas contracíclicas, né? Ou seja, nesse momento que o ciclo é para ser de desaceleração, o governo está atuando na outra ponta, né? O governo está ali, né? Liberou a FGTS, aumentou Minha Casa Minha Vida, acabou de lançar, né? Consolidar o lançamento, porque antes era só pelo app da Caixa, agora com todos os bancos e tal, do consignado privado. Isso não são políticas fiscais, não vai ter impacto fiscal, só que tem impacto na atividade econômica. Né, tá acelerando, tá estimulando a atividade econômica. O crédito, né, principalmente essa política de consignado, você tem que pensar que tem os dois lados. Tem tantas famílias que vão, as pessoas, né, que vão trocar sua dívida por uma dívida mais barata, e aí elas vão ter mais dinheiro para gastar, quanto o fato de que empiricamente, né, isso, enfim, com testes econométricos se mostra de que quando você tem o crédito fica mais barato, você tem mais concessões, né, então é meio que o ciclo ali, uma coisa influencia a outra. Realmente é uma variável determinante, né? O preço ali em relação tanto à demanda quanto às concessões. Ou seja, a gente tem uma economia que está aquecida, que está perdendo força ali na pontinha, mas que o governo está estimulando. Então, provavelmente vai enfraquecer muito menos do que se esperava. Então é isso. Se o Copom vê de um lado, na economia global, forças que podem, né, que poderiam fazer com que ele não precisasse subir tão mais, até parar, ou subir um pouco menos, né, do que o esperado, na economia doméstica,
o lado é outro, né? As forças são para a inflação continuar pressionada. E aí, olha, as expectativas de inflação lá no futuro, que são importantes, o que aconteceu com elas? Elas não continuaram desancorando tanto nas últimas semanas, deram uma parada, mas elas pararam muito acima da meta. Então elas continuam desancoradas, elas não voltaram. E o fiscal? O fiscal continua muito complicado, né? Faz tempo que a gente não fala dele? Porque faz tempo que tem outros pontos aí que acabam chamando mais atenção. Mas o problema está longe de ter sido resolvido, ou enfim, ou sumiu, né? A gente tem aí o problema que ainda existe, o orçamento proposto para o ano que vem reflete totalmente isso, né? Totalmente ali na crava, né? Contando com atividade aquecida, etc., para bombar a arrecadação. Mas a gente sabe que no ano que vem a situação vai ser bem diferente desse ano, né? Porque as despesas vão ser corrigidas pela inflação desse ano, e aí, é difícil que a gente consiga cumprir a meta. Ou seja, o risco fiscal tá aí. Não muda nada, né, pro melhor. E a inflação corrente, como é que tá? A inflação que a gente olha hoje tá pressionada, né? Quando a gente olha os últimos resultados, o IPCA 15 veio um pouco melhor, tá bom, mas quando a gente olha as métricas ali, serviços intensivos de mão de obra, que é tudo isso que reflete o que é atividade econômica aquecida, tudo isso essas métricas estão muito acima da meta. Estão rodando, né, ali na média móvel, né, quando a gente olha dos últimos 3 meses e tal, estão rodando a 6, 7, né? Lembrando que a nossa média é 3, nossa meta é 3. Então, assim, olha, eu não queria estar sentadinha ali no Copom, nessa próxima reunião, né, que a gente sabe que tem todos esses, enfim, tem forças contrárias, né, no cenário global, no cenário doméstico. O recado vai ter que ser muito importante, porque na última reunião eles se comprometeram com mais uma alta, mas em menor magnitude, então pode ser 75, pode ser 50, pode ser 25, né? E aí, será que eles vão dar um forward guidance adiante? Será que eles vão indicar o que fazer depois? Pelas últimas comunicações dos diretores do Banco Central, nas reuniões ali de outono do FMI, né, de primavera, quer dizer, eles disseram que esse momento tá de cautela, porque eles falaram, olha, não é nem risco, porque o risco você mede, o risco você quantifica, é incerteza, não tem nem o que você quantificar. Então, nesses momentos, então, é importante ter cautela. E será que essa cautela vai significar que eles não vão dar nenhum indicativo do que fazer adiante? Será que essa cautela vai significar que eles vão subir menos, né, porque estão querendo comprar tempo para ver o que acontece? Será que eles vão ficar parados? Então, vai ser uma reunião cheia de emoções. E aí, aqui por último, né, o Caio Augusto, ele falou um pouco aí de Turquia, né, de comparação, por que o real não explode por aqui, né? Eu acho que a gente está num momento aí né, de dólar mais fraco, então isso tá ajudando bastante aqui, né? Então, desde o fim do ano, né, naquele rally do ano passado, rally negativo, rally ótimo, que na verdade é overshooting da nossa moeda, que desvalorizou muito, foi muito por motivos domésticos, risco fiscal puramente. E no começo desse ano, o que ajudou a apreciar foi muito mais o cenário global. Então, um silêncio no cenário doméstico, né? Não piorou, mas também melhorou. Então, o cenário global tem ajudado bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, né, uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, né, que acaba contribuindo aí, né, o nosso diferencial de juros. Mas, ao mesmo tempo, dá para dizer que a gente também tem uma solidez institucional bem maior do que a Turquia, né? A gente aprovou a independência do Banco Central, isso foi super importante. A gente tem, querendo ou não, a gente tem ali o arcabouço fiscal, né? Então, a gente não está falando, né, na Turquia, a gente está falando de uma instabilidade política também muito forte, né, que acaba sendo, quando a gente coloca comparado com o Brasil, até que a gente não está tão mal assim na fita, né? Então, acho que também não é para esperar que a gente vire a Turquia tão cedo. Uma coisa é fato, vai seguir subindo a Selic. O que muda, provavelmente, é a velocidade dessa alta e qual será a taxa terminal, ou seja, qual será o nível final dessa alta. Mas que vai continuar subindo, disso podemos todos ter certeza. E isso acontece porque, se com um nível tão elevado de juro real e um cenário externo tão arisco em meio à guerra comercial, é possível imaginar que o mundo todo passe por uma certa desaceleração nesse ano, sobretudo no segundo semestre. No cenário doméstico e no curto prazo, temos que o mercado de trabalho segue apertado e a inflação segue um tanto desancorada apesar de tudo isso. 2 palpites pessoais sobre juros e inflação.
A respeito da Selic, devemos ver uma alta de 50 basis points na próxima reunião, sinalizando outra alta menor. Na reunião seguinte a essa, deve vir uma alta de 25 basis points, e então irão sinalizar que os juros ficarão em 15% até que tenhamos dados que mostram que o esforço monetário está mesmo fazendo sentido e levando a inflação para a meta. E sobre inflação, pelo efeito dessa imensa taxa de juro real e por conta da desaceleração global, veremos o IPCA fechando dentro da meta, nos arredores de 4,5%, mais abaixo do limite superior, que é esse 4,5%. Nesse momento, é importante a gente lembrar que, sim, o Brasil é uma economia mais levada pelo mundo do que pivotal para o planeta, o que significa que os ventos lá de fora fazem muito efeito aqui. Em todo caso, nossa especialidade é conseguir perder bonde quando o mundo está indo bem e passar mais apuro ainda do que o necessário quando o resto do planeta não está legal. Nesse caso da análise dos juros e da política monetária por aqui, fica claro como os efeitos internos podem deixar tudo pior. Imagine só, se o mundo desacelerar em um grau elevado, ainda assim, com altíssimas chances, teremos uma Selic em 2 dígitos pelos próximos 10 anos. E podemos ter uma ideia disso olhando a curva longa de juros, que, nesse momento, indica que o juro brasileiro estará nos arredores de 14% nesse período todo, os próximos 10 anos. Será que, em 2027, quem estiver segurando esse rojão chamado orçamento público brasileiro indicará algo crível para o lado dos gastos do governo? Não sabemos, mas o que já deu para entender até agora, conforme apresentamos com detalhes na Reflexionário Não sabemos, mas o que já deu para entender até agora, conforme apresentamos com detalhes na Reflexionários dessa última segunda-feira, 28 de abril de 2025, é que Lula 3 colocou uma regra natimorta na mesa. Sabe disso e não tem a menor intenção de se movimentar em direção a qualquer tipo de ajuste. Mais uma previsão, dessa vez um tanto quanto longa. Selic em 1 dígito de maneira sustentável, aquela que vem para ficar, não sendo apenas um pulo de golfinho, só de 2028 em diante, caso algo crível seja colocado em prática em 2027. Até lá, haja rentismo em terra Brasílis. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como as nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Trump versus Harvard. Onde isso irá chegar? Então, o que acontece? A gente tem um histórico aí que vem ali, né? Eu vou até contextualizar um pouco esse Terraço Cast. A gente tem um histórico desde a década de 70 de que uma briga, digamos assim, das universidades com o governo, né, por ter nessa decisão da autonomia da universidade de poder escolher os seus alunos, né, e como é que a universidade, né, as universidades dos Estados Unidos, a gente tem as universidades públicas lá, as particulares, e elas têm ali autonomia para escolher que alunos que elas querem. E tem essa briga, né, de você, como a gente tem aqui no Brasil com a questão das cotas, né, o que você quer ter um processo meritocrático em que você escolha ali os melhores alunos, mas você também quer corrigir eventuais injustiças sociais, eventuais preconceitos, enfim, ter um processo que seja o mais justo, o mais inclusivo possível e que ajude, né, a diminuir as diferenças sociais que a gente ainda vê na sociedade em relação à questão de raça, à questão de gênero, né? E a gente teve uma decisão lá em 1978, né, da Universidade da Califórnia, que foi julgada pelo a Suprema Corte dos Estados Unidos, e uma decisão mais recente de 2023
que também trata desse tema, né? Na decisão de 2023, o que ela derruba foram alunos asiáticos que se julgaram discriminados pelas universidades, né? Porque da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil, né, esse estereótipo do oriental que estuda mais, que é mais inteligente, aí por diversas questões culturais que não vou discutir aqui, mas o fato é que assim, os orientais eles falavam que se fosse só pela questão das notas, pela questão lá nos Estados Unidos, né, não tem o Enem, mas tem o SAT, que é um tipo de teste padronizado, e lá nos Estados Unidos, né, vocês devem conhecer mais ou menos o esquema das universidades, você aplica para as universidades e você manda lá uma espécie de currículo que tem lá as notas que você tirou, o seu histórico escolar, tem a nota que você tira nessa prova aí, o SAT, tem as matérias extras curriculares que você fez, se você é atleta, você ganha pontos, se você troca instrumentos, se você fez trabalho voluntário. Então, o aluno manda ali uma série o currículo dele, uma série também responde uma série de essays que eles chamam, né, que são redações que você escreve meio que contando a sua vida. Algumas universidades até chamam alguns alunos para entrevistas, outras não, e a partir aí, como se fosse um processo de emprego, né? Mas você está aí buscando uma vaga na universidade. E, né, de uns tempos para cá, as universidades têm buscado, né, ter alunos mais de diversas, né, de histórias diferentes e tal, de países diferentes. Então, tem estimulado, dando mais peso para alunos que, por exemplo, é a primeira pessoa da família que está cursando uma universidade e tudo mais. E os alunos asiáticos se sentiram prejudicados por esses novos critérios que são, assim, digamos, menos objetivos, né? E ganharam essa questão na Suprema Corte, porque de fato viu-se que se fosse ali só pelo objetivo, você teria mais alunos asiáticos nas universidades, e eles também, como uma minoria, estão se sentindo discriminados, e tá essa briga aí. Então eu só queria contextualizar, acho que falei muito, mas eu achava que era importante vocês entenderem essa briga. E o Donald Trump, né, como ele entrou na presidência com esse discurso anti-identitário, de que isso é meritocrático, que ganha o mais forte, o melhor, o que tirar a maior nota, não quero saber qual é a sua raça, qual o seu gênero, qual o seu histórico, se você teve ou não gente na família que já foi para a universidade, nada disso importa, o que a gente vai olhar critérios objetivos aí, né? O Trump vem muito com esse discurso aí da meritocracia, que a gente sabe que é bastante relativo, mas enfim. E ele ameaçou cortar os recursos da Harvard, né, da Universidade de Harvard, e aí que vem o tema aí do podcast de hoje, né, se a universidade não se adaptasse a esses critérios aí meritocráticos e não abandonasse as suas estratégias aí de aumentar a diversidade do seu corpo de alunos. Então, tá essa briga, o Donald Trump ameaçou cortar os fundos da universidade, a universidade bateu o pé e falou assim, pode cortar, eu quero mais, mas eu vou manter aqui a minha autonomia. E agora, né, a gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira, no dia 25 ou 26, estou meio perdida na data hoje, mas ainda está nesse impasse. O Trump, né, como ele, com a questão da China, a questão comercial também, ele está querendo sentar na mesa para negociar, dizendo que não é bem assim, porque realmente, assim, cortar os fundos para Harvard não é simplesmente deixar ali os alunozinhos identitários que o Trump não vai com a cara, ou deixar os professores progressistas sem dinheiro. A Universidade de Harvard tem uma importância muito maior do que essa, né? Só para vocês terem uma ideia, só o sistema hospitalar de Harvard, ele representa 6% do PIB do estado de Massachusetts. Eu nunca sei como fala o nome desse estado. Massachusetts. Tem que falar devagarzinho, porque se eu falo devagar, eu enrolo toda a língua. Enfim, só o sistema hospitalar de Harvard representa 6% do PIB do estado. E não é só dinheiro, né?
toda a inovação, toda a pesquisa, toda a inovação biotecnológica, todos os empregos que são gerados, todos os pacientes que são beneficiados, seja pelo tratamento ali no Hospital Geral de Boston, que é administrado pela universidade, quanto até pacientes de outros lugares do mundo, pacientes inclusive brasileiros que viajam para a Universidade de Harvard para ter ali, né, uma oportunidade de um tratamento experimental, de um tratamento de ponta, né? A gente sabe que muito dos avanços da medicina, né, e eu gosto muito de falar dessa área que é a minha área, assim, né, vem dos Estados Unidos, né? O sistema de saúde americano, ele tem vários problemas sérios, várias injustiças, mas ele é sem dúvida o sistema de saúde que mais inova, seja em tecnologia, em formas de procedimento, em medicamentos, e isso vem muito das pesquisas feitas nas universidades. Então, você cortar os fundos das universidades, você nem de perto está só querendo prejudicar ali os alunos identitários que não votaram no Trump, que não gostam do Trump, né? Você está prejudicando toda uma sociedade ali da região que depende desses hospitais, e não só, você está prejudicando a humanidade como um todo, que já se beneficiou muito das pesquisas realizadas nas universidades americanas. Então é uma decisão ali pequena, né, uma decisão tacanha, bem dessa coisa, assim, não faz o que eu quero, não chama os alunos que eu gostaria, né, que em geral são ali, né, os de sempre, digamos assim. Se você não fizer isso e não obedecer, eu vou cortar os seus recursos, como se estivesse prejudicando só as pessoas que se pensam diferente, o que já seria péssimo, né? Se ele tivesse só interferindo ali na autonomia da universidade, já seria péssimo, mas é uma decisão que infelizmente tem uns desdobramentos muito piores do que apenas isso. Vejam só que coisa maravilhosa. Fernanda está na Europa enquanto essa ancoragem está sendo realizada, e Renata está também por lá nesse momento, já que foi para o velho continente após essa gravação. Um Terraço Cast bastante global. Mas, voltando ao tema. Como a Renata bem apresentou, a questão de termos rusgas entre governo e universidades nos Estados Unidos não é de hoje, acontece faz tempo. E rusgas essas motivadas por um desejo dos governos, diversos deles, de interferir no jeito que essas universidades tomam suas decisões, quase sempre colocando o financiamento federal na mesa nessas discussões. A diferença em Trump 2, como temos observado em diversas searas, é que agora a ideia é a de negociação com arma na mesa, ou o famoso, já que você não vai fazer o que eu estou mandando, vou tirar o seu financiamento federal. Algumas universidades se dobraram às vontades do governo do apresentador de reality show fantasiado de presidente dos Estados Unidos, mas uma das que não topou isso foi Harvard. Como bem vocês puderam notar pelo detalhamento magistralmente trazido pela Renata, a questão é mais ampla do que fazer o que Trump manda ou não. Envolve decisões, inclusive endossadas e questionadas pela Suprema Corte Americana desde o final dos anos 70. O que temos de novo agora é que uma das estruturas que fazem dos Estados Unidos serem tão conhecidos e poderosos, que são as suas universidades, que estão há muito tempo entre as melhores do mundo, essa estrutura está sob ameaça. E isso, se no curto prazo significa cortar ou não recursos federais bilionários, a médio prazo significa um enorme desincentivo à ciência nos termos mais amplos possíveis. Pensa bem, quantas pessoas diante de uma insegurança como essa, isso sem contar a própria questão complicada em relação a imigrantes, até mesmo os imigrantes legalizados, quantas pessoas podem deixar de ir a alguma universidade americana por esse tipo de coisa? Essa ideia de inclusão não faz diferença, misturada a se você só focar nisso, vou cortar seus recursos, envolve muito mais do que dinheiro. Isso cria incentivos perversos e de um prazo muito maior do que o segundo mandato de Trump irá durar. Não é como se a gente pudesse imaginar que ele liga para isso, mas os efeitos abarcam uma quantidade muito maior de tempo e de pessoas. E quando acontecer, vocês já sabem, ouviram essa reflexão aqui primeiro.
foco da produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais sobre como nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, como investigações antitruste sobre a Meta e o eventual banimento do TikTok estão influenciando o mercado de casamentos? Amigo, esse assunto veio muito a calhar, porque eu tô passando por um momento de vários casamentos, uma temporada de casamentos, e eu posso dizer para vocês que nos Estados Unidos o Trump tá afetando a vida das noivas, não só o Trump, né? Toda a política americana de antitruste contra a Meta e o possível banimento do TikTok acaba desaguando na vida dos casais que estão pensando em casar. Olha isso. Prometo para vocês que vai fazer sentido. Tem um casal em Nova York cortando $75 mil do orçamento do próprio casamento por causa da instabilidade dos mercados. Vocês devem imaginar que nos Estados Unidos a poupança das famílias fica diretamente ligada à Bolsa de Valores. Por quê? Durante muito tempo, eles não tiveram taxa de juros altas que compensasse deixar na renda fixa, como a gente faz aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm um costume maior de usar a poupança, né? A poupança no sentido de as economias da família deixar aplicadas no mercado de ações. Bom, a galera está insegura porque os investimentos caíram e daí, né, o sonho da festa de casamento precisou ser lapidado. A gente está falando do quê? A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, começou a enfrentar nessa semana um dos julgamentos mais importantes da sua história, e a acusação foi ter formado um monopólio ilegal ao comprar o Instagram lá em 2012 e o WhatsApp em 2014, justamente para eliminar a concorrência. Então, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos quer que a Meta venda essas plataformas. Imagina, essas plataformas que já estão super integradas umas às outras. O governo dos Estados Unidos quer que a Meta se desfaça delas. Isso seria uma das ações mais radicais já vistas no setor de tecnologia. Mas por que isso agora? Né? Sendo que essa compra foi há mais de 10 anos. Simples. O governo quer mostrar que está disposto a enfrentar as gigantes de tecnologia, seja por práticas monopolistas ou pelos riscos geopolíticos, como o caso do TikTok, que é controlado por uma empresa chinesa. Bem, Meta e TikTok, a gente está tendo uma desculpa muito conveniente, porque a própria Meta vem argumentando que o mercado é super competitivo, especialmente com o TikTok crescendo tanto nos últimos anos de pandemia, e eles alegam que quando o TikTok saiu do ar brevemente nos Estados Unidos em janeiro, o tráfego no Instagram e Facebook disparou. Isso seria uma prova de que existe concorrência. Mas a Comissão do Comércio diz que não é bem assim. Para eles, a plataforma do TikTok e do YouTube são voltados para um conteúdo viral, diferente da proposta de conexão entre amigos e família do Instagram e Facebook. Ou seja, não são substitutos diretos. Enquanto isso, o Mark Zuckerberg vai ter que responder por e-mails antigos em que dizia que comprar um Instagram era uma forma de neutralizar um possível rival. Isso volta à tona agora como prova de má-fé nessas aquisições. Se a Comissão do Comércio vencer, o impacto vai ser muito grande. Só o Instagram gera mais da metade da receita publicitária da Meta. E o WhatsApp, por sua vez, é o aplicativo mais usado da empresa e a principal aposta para novas fontes de receita. E enquanto esse julgamento todo acontece, o mercado financeiro está num clima de tensão, não só por isso, logicamente, mas mexer com Big Techs dentro de um mercado em que elas têm um grande peso no índice causa um burburinho, né? Então, o S&P 500 caiu com medo de uma recessão. Na verdade, é incerteza, né? Sobre a política comercial, as tarifas, a eleição presidencial vindo aí. Resultado, as coitadas das noivas, né, os casais com patrimônio e renda variável estão adiando ou cortando os gastos de casamento.
E aí a gente consegue ver a aplicação direta de todos esses assuntos que a gente fala aqui no cotidiano das famílias. Os casais que planejavam gastar $400 mil numa cerimônia em Manhattan estão cortando 75 mil. Em Dallas, a média de corte nos orçamentos dos casamentos é de 25%. Sabe por quê? Porque o ambiente de incerteza está afetando as decisões de consumo. O bolso está mais cauteloso, digamos assim. Gente que antes buscava o casamento dos sonhos agora pensa em comprar uma casa, guardar numa reserva ou simplesmente respirar ali dentro desse caos de volatilidade. O mais curioso é, esse comportamento de consumo mais contido, mais na defensiva, é também moldado pelas plataformas digitais, as mesmas que hoje estão sendo questionadas, ou seja, o nosso padrão de desejo de querer um casamento como a gente vê nas redes sociais, e agora as redes sociais afetando o nosso orçamento familiar, é bem curioso de se ver, né? No fim do dia, esse possível banimento do TikTok, o processo contra a Meta, o corte de gastos nos casamentos americanos giram em torno de poder e confiança. O poder das Big Techs de influenciar comportamentos e a confiança do consumidor em relação ao futuro da economia, incerteza sobre o mercado de ações nos Estados Unidos. E quanto ao governo americano, que está disposto a intervir, regular, interferir nos negócios para equilibrar esse jogo. Bom, eu gosto de analisar esses impactos no dia a dia, na vida real, e queria muito ouvir de vocês. Para inaugurar o Terraço Cash a nível quinzenal, colocamos um assunto feito para abrir a mente de todos vocês. Vejam só como coisas que parecem não ter a menor relação na realidade impactam o todo. Vivemos atualmente uma época em que grandes conglomerados dão a entender que estamos diante de enormes monopólios. Rede social, quase metade do planeta usa uma ou mais vindas da Meta. E isso, quando olhamos para os manuais clássicos de economia, significa que existe enorme potencial de que essas superpoderosas corporações possam se apropriar dos excedentes dos consumidores. Se pareceu muito economês, entenda da seguinte maneira: se você vai à feira e encontra diversas barracas diferentes dos mesmos itens, cabe a você procurar as melhores oportunidades em termos de preços ou mesmo de qualidade. Mas, se você chega na feira e só tem uma barraca de laranja, uma de banana e uma de verduras, ou você compra esses itens dessas barracas ou fica sem fazer essas compras. Quando falamos de tecnologia, isso fica ainda mais complicado e difícil de fugir. Já te contamos aqui em alguns outros episódios, mas vale lembrar. Ações antitruste como a do FTC sobre a Meta não são isoladas. Na Europa, empresas como Google e Apple já passaram e ainda passam por tais questões também. Sobre essas empresas precisarem ser desmanteladas por afetarem os excedentes dos consumidores, é outra conversa, mas, admita, você imaginava que uma questão como essa impactaria tanto a vida real que seria capaz de enxugar orçamentos até de datas tão especiais e relevantes como os casamentos? Sorte pessoal foi ter me casado com minha esposa em 2024. Boa sorte a quem estiver com esse dilema que é emocional e financeiro agora de 2025 em diante. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 468 deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil, e que agora é quinzenal, não custa reforçar. Obrigado, Raquel! É isso, pessoal, por hoje eu fico por aqui, e a gente se fala e a gente se ouve em 15 dias, e vamos ver se eu estava completamente errada ou não. Ah, fica a dica, vocês notarem? Eu não dei nenhum palpite, então vai ser difícil eu estar errado. Obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês nesse podcast da semana. Eu vou gravar mais um que a gente já vai deixar aí pronto, porque, como eu falei, eu vou estar de férias na semana que vem, então eu vou fazer mais um podcast aqui para vocês. Mas logo que eu voltar de férias eu volto a gravar aí aqui de São Paulo
para estar sempre, né, trazendo análise, e a gente tenta trazer uma perspectiva aí um pouco diferente das notícias relacionadas com o mundo, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. E obrigado, Fernanda. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.